É impressionante como Deadpool e Wolverine vai deixar assunto que nem Ultimato. A gente vai poder teorizar muito sobre os detalhes desse filme, aquele final ali, por exemplo, o que aconteceu com os personagens da Fox e aquelas versões alternativas do Wolverine. Vou explicar todas elas aqui nesse vídeo e já fica avisado que ele é todo com spoilers, tá? Se você tá chegando aqui pensando que tá safe, só continue a assistir se você já tiver ok em saber todos os detalhes do filme, que já começa com aquela cena de abertura maravilhosa do Deadpool falando que não teria como fazer o filme sem desrespeitar Logan, que é uma ótima piada, porque a hora que eles fizeram um anúncio do filme do Deadpool com o Wolverine do Hugh Jackman voltando, eles fizeram aquele vídeo juntos falando, olha, não vamos desrespeitar Logan, fiquem tranquilos, e aí já começa o filme dizendo, esquece, vamos sim, e tá ele lá cavando, tirando o esqueleto do Logan debaixo da terra. É importante a gente perceber que Logan se passa em 2029. Tá? Então ali, naquele momento que o Deadpool foi visitar a cova do Wolverine e encontrou só os ossos, provavelmente deve ser um 2030, 2030 e poucos. Essa questão de data vai ser bem importante pro futuro, para as discussões que a gente vai trazer no futuro. Até porque, no fim das contas, se a gente parar para pensar, o filme não desrespeita o que aconteceu em Logan. Pelo contrário, né? Ele honra o que rolou em Logan. Nossa, os acontecimentos do filme Logan foram tão importantes, mas tão importantes, que toda a treta desse filme aqui acontece por conta de Logan. E tem até um baita significado por trás disso que eu vou conversar quando chegar nesse ponto. Pessoal que nasceu nos anos 90 nunca mais vai ouvir NSYNC e essa música Bye 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 da mesma forma. Maravilhosa essa cena de abertura. A melhor cena de abertura de qualquer filme do Deadpool. Nossa, eu ainda tô processando como é incrível a porradaria dele descendo o pau nos agentes da AVT. Mas enfim, ele vai explicar como é que chegou naquele ponto. E vemos ele usando o aparelho de viagem no tempo do Cable para visitar o Happy Hogan, possivelmente ali no Complexo dos Vingadores. Por quê? É em 2018. 2018 é o ano que saiu Vingadores Guerra Infinita. Então eu diria assim que talvez o Deadpool tenha visitado antes dos acontecimentos de Guerra Infinita. E toda a conversa ali é porque ele quer ser um vingador pra provar pra Vanessa, que é a ex dele, não tá mais com ele, né? Que ele se importa com alguma outra coisa, que ele é um herói, que ele é importante, e não apenas um mercenário que mata as pessoas e atrai morte. Foi exatamente por conta dessa conversa aí, nos 40 minutos iniciais que eu assisti no evento pra fãs, que eu pensei que o filme iria abordar mais essa questão de Vingadores, mas acabou que não, virou mais uma piada pro futuro do filme, no caso. E vale dizer que essa questão do Deadpool querendo ser um vingador, e eventualmente na hora da AVT lá, o agente Paradox fala que os chefões da AVT consideravam o Deadpool importante para a linha do tempo sagrada. Tudo isso não foi resolvido nesse filme aqui. Então são questões que nós ainda vamos ver sendo desenvolvidas no futuro. É importante guardar essa informação aí. Eu vou fazer um vídeo só sobre coisinhas que esse filme deixa em aberto para serem exploradas em futuros filmes da Marvel. Daí o Deadpool começa a trabalhar como vendedor de carros. Rola o aniversário surpresa dele, onde aparecem vários coadjuvantes lá, principalmente a galera do segundo filme. A gente viu quase que essa cena inteira aí em trailers, né, do aniversário dele e tudo mais. Eu senti muito a falta da Domino e do Cable nessa cena, porque até o Shatterstar, que morreu muito rápido na X-Force do filme 2, tava lá no aniversário do Deadpool, mas a Domino e o Cable não. Por que eles não estavam nesse filme? Provavelmente por uma questão orçamentária, né? Mas pelo ponto de vista da história, eu também entendo um pouco. Cable é um viajante no tempo. Se o Deadpool se envolvesse com a AVT, com essas viagens no tempo, e o Cable tivesse presente, provavelmente o Cable iria se envolver nisso tudo também. E a Domino tem sorte. Se o universo em que a Domino tivesse acabando, pô, ela iria se safar disso de alguma forma. Mas enfim, a AVT chega e o Deadpool fica de frente pro agente Paradox. A linha do tempo, ou seja, o universo do Deadpool, vai acabar porque o Logan morreu. Ou seja,
o filme Logan é no mesmo universo dos filmes do Deadpool. É isso que é explicado. E aqui começa uma pequena confusão, porque veja, Logan estreou em 2017, mas se passa no futuro. Deadpool 2 se passou em 2018. E o próprio diretor falou pra mim: We can set the movie Deadpool and Wolverine somewhere in the timeline there. You can tell us a little more about that? I'm amazed that this is the first time I'm being asked about timeline. All I'm going to say, and I think this is out there, is that the events of this movie, 6 years after Deadpool 2. Portanto, o Agente Paradox quer acabar com o universo do Deadpool antes mesmo do acontecimento que iria causar a morte daquele universo, que é a morte do Wolverine, acontecer. 5 anos antes da morte de Logan acontecer, para ser mais preciso. Mas ele tirou o Deadpool da jogada, o que é interessante porque os superiores da AVT acham que o Deadpool é importante. Essa dinâmica toda é interessante, porque veja, como se fosse um baita paralelo com o mundo real. É como se fosse a Disney pensando assim: olha, agora nós temos o universo da Fox. Agora que o Logan morreu, não tem mais o Hugh Jackman, vamos destruir todo o universo dele, nós não precisamos do universo dele, só precisamos do Deadpool mesmo, que é o que faz sucesso, é o que faz dinheiro. O resto do universo da Fox a gente não quer. Mas o que acontece no filme, e o que deve ter rolado nos bastidores também, é que o Ryan Reynolds falou: não! E fez de tudo para salvar o próprio universo. E foi além, porque trouxe o Hugh Jackman de volta, relembrou franquias de super-heróis da Fox que estavam esquecidos, como o Johnny Storm, como o Tocha Humana, e ainda realizou o que a Fox não conseguiu no mundo de super-heróis, que é o Gambit nos cinemas. Isso é incrivelmente metalinguístico, é o Deadpool falando da Disney na história do próprio filme. Mas daí ele sai para procurar um substituto pro Logan. Um Wolverine baixinho e peludo, do jeitinho que ele é nos quadrinhos, e mostrando como isso poderia ficar bizarro nos cinemas. Veja, nos cinemas nós nos acostumamos tanto, mas tanto, a ver um Wolverine que é galã, que é um sex symbol, que nem o Hugh Jackman, que ver um Wolverine baixinho, selvagem, caipira, quase que animalesco, que nem esse aí, vira estranho pra caramba. A gente já se acostumou com outro padrão de Wolverine nos cinemas já. Outra versão que aparece, aquele meio estilo cowboy e tal, é na verdade o dos quadrinhos Old Man Logan, e extremamente fiel. A real é que essas variantes que surgem aqui são um banho de fidelidade às páginas de HQs. Que homenagem que fizeram pros fãs, pro Wolverine, pra Marvel, e eu imagino que isso vai vender bonequinho adoidado. Outro que apareceu foi o Caolho, esse também tinha aparecido nos trailers, mas não de frente. É da época em que o Wolverine foi pra Madripoor, aquela ilha que rola muita criminalidade, e viveu umas aventuras longe dos X-Men. Nessa época ele também trabalhou um pouco com o Hulk Cinza, mas Hulk Cinza não apareceu aí. Quem apareceu foi o Hulk normal, lutando contra um Wolverine de traje marrom e amarelo. Esse traje marrom e amarelo também é icônico. Foi consagrado nas HQs do John Byrne, inclusive o próprio Deadpool menciona isso, fazendo a clássica quebra de quarta parede que ele faz. E a luta contra o Hulk não só é um fanservice, como também é uma alusão à primeira aparição do Wolverine, que surgiu como um anti-herói enfrentando o Hulk. Também apareceu um Wolverine crucificado, e eu imagino que isso pode ter remetido muita gente à cena do Magneto em X-Men 97. Porém, aquela cena do filme saiu diretamente de uma capa de quadrinho. Foi na fase do Chris Claremont e numa história onde os carniceiros não só venceram, como humilharam o Logan. Tem o Wolverine com uma roupa de couro também e uma mão de metal, na verdade, sem uma mão de metal, e esse saiu direto das páginas de Era de Apocalipse. Nessa hora eu me arrepiei. Eu não esperava que fizessem esse tipo de coisa no filme, e foi maravilhoso. Lógico que apareceu um novo Wolverine do Hugh Jackman com um traje preciso, e a gente vai falar mais sobre ele no decorrer do vídeo. E temos que falar do Wolverine do Henry Cavill, o Cavill Rain, que carregou as garras assim de um jeito
icônico, igual ele carregou os punhos pra lutar contra o Tom Cruise no Missão Impossível. Eu espero que essa participação do Henry Cavill não tenha sido sem querer, até porque o Deadpool saiu pra procurar substitutos do Logan. Pode ser a Marvel testando um novo ator como Wolverine pra ver a recepção do público, mas é lógico que também pode ser um simples fanservice, igual fizeram lá em Doutor Estranho 2, colocando o John Krasinski como o Reed Richards, o Senhor Fantástico. Aliás, muito obrigado pelo like. Se você tá curtindo esse vídeo, deixa o like aí também, se inscreve no canal se você é novo por aqui, seria muito bom ter a sua companhia sempre. E é lógico, se você curte esse mundo de super-heróis, curte Deadpool, com certeza vai gostar de Super Saga. São 8 histórias de super-heróis mega conectadas que atravessam gerações. Eu lancei a campanha no início do mês e quero agradecer a todo mundo que já participou, porque foi um sucesso absoluto. Nós temos a capa impossível no livro, feita pelo R.B. Silva, um artista exclusivo da Marvel, que conseguiu uma autorização excepcional para fazer essa capa. O cara é o artista de X-Men. Gente, pelo amor de Deus, isso foi um acontecimento, isso nunca vai rolar de novo. Eu tô muito feliz com isso tudo, e se você também quiser garantir o seu, vai lá supersaga.com.br, você vai direto pro Catarse, vai apoiar no nível que você puder, tem recompensas muito legais. Muito obrigado a todo mundo, tá sendo maravilhoso. Mas o novo Wolverine não adianta para os planos do Paradox. Funcionário público, só quer acabar com o expediente logo e ir embora. Mandou os dois pro vazio, eles brigam no vazio. Esse filme tem umas porradas muito maneiras. E chega o Chris Evans, é o Capitão América? Não, é o Tocha Humana. Essa piada eu achei maneiríssima e eu não consegui acreditar que colocaram Chris Evans no filme sem ninguém saber. Rolou vários rumores sobre esse filme, a maioria, na verdade, pouco creditáveis, e talvez o pior deles era o do Tocha Humana. Mas o Tocha Humana tá lá. Como esconderam isso? Sério, eu fiquei embasbacado, que maravilhoso. Inclusive, existem boas explicações do porquê houveram tantos rumores que não se concretizaram aí, e culpa da Marvel, aliás. A gente vai conversar isso no futuro. E isso permitiu a gente ver um novo lado do Chris Evans, né? Porque como Capitão América, ele sempre foi serião nos filmes e tal. E quem vê ele nos bastidores, entrevista e tudo mais, sabe que ele é um cara mó galhofa. Antes de ser Capitão América, ele fez um monte de filme besterol aí. Eu acho que ele tava se segurando aí por mais de 10 anos no universo cinematográfico da Marvel pra falar aquele tanto de besteira. E eu não duvidaria se tivesse sido o próprio Chris Evans que escreveu aquela besteirada toda. Ou pelo menos ajudado. E chegam os escravos da Cassandra Nova também. Aqui é um dos pontos onde eu pensei, pô, um pouco coincidência, né? Todo mundo chegou ao mesmo tempo. A gente pode até pensar, nossa, eles repararam que caiu alguém ali no vazio. Daí os escravos da Cassandra localizaram, foram atrás dessa galera para capturar, e o Tocha Humana, que tava de butuca vigiando, quis abordar os recém-chegados no vazio primeiro. Então até que essa cena para mim não é problemática. Eles são levados para Cassandra, e como eu gostei dessa personagem. Ela é muito caricata assim no início, e acho que é bem proposital. Faz parte de uma construção ali da personagem. A gente tem que lembrar que ela contou que chegou ali no vazio criança. A AVT podou ela numa época que não teve nem tempo de socializar em um mundo normal. É óbvio que ela não teria trejeitos normais. E os poderes dela, como ela enfia a mão na cabeça das pessoas, nossa, isso é sensacional. Sem dizer a telecinese dela, que é poderosíssima. É realmente uma vilã formidável, que se não tivesse morrido no final, a Marvel poderia colocar como grande ameaça aí do multiverso. Ela quase virou a grande ameaça do multiverso, na real. E pra mim, pelo menos, seria incrível de ver. E o Tocha Humana depenado, que poderia ser uma parada totalmente gratuita, mas virou uma piada excelente durante o resto do filme inteiro. Servindo até pra pós-créditos, que inocenta o Deadpool, na real. Inocenta em partes, né? Porque o Deadpool ter contado aquilo todo realmente ferrou o cara. E a Cassandra tem um acordo com a AVT. É muito interessante reparar isso até o final do filme, porque depois que a gente vê que o Paradox, na verdade,
porque era uma sessão clandestina da agência, e quando a diretoria da agência chega, a gente repara que é a antiga caçadora B-15, ou seja, nós estamos falando da AVT pós Loki temporada 2, uma AVT que permite o multiverso e tal. Fica evidente que o Alioth tá solto lá no vazio. E o acordo que a AVT, ou pelo menos uma parte da AVT tinha com a Cassandra, era para que ela dominasse, controlasse ali e dane-se. E parece que esse acordo servia para o próprio Alioth também, porque ela não tinha medo do Alioth. O Alioth não consumia ela, nem a base dela, nem os seguidores dela. Ela tratava essa nuvem consumidora da existência como se fosse um cachorrinho. E vale dizer que na primeira temporada de Loki foi explicado que, o Alioth foi a arma definitiva pro aquele que permanece, que é uma versão alternativa do Kang, ter dominado o multiverso e ter vencido os outros Kangs. Basicamente, a Cassandra tinha o poder de dominar o multiverso com esse Alioth domesticado ali na porta da base dela. Ou quase domesticado, né? Porque ela meio que pagava um aluguel, dando algumas coisas para ele consumir de vez em quando. Mas daí o Deadpool e o Wolverine fogem de lá. Eles terem fugido da base da Cassandra Nova é algo importantíssimo pro filme. Quando eles encontram a resistência, todo mundo fica admirado. Nossa, ninguém nunca fugiu lá da base. E como é que eles fogem? Simplesmente tem uma perna lá de um sentinela, Wolverine agarra lá e opa, vai com um Deadpool como se fosse um rojão, assim. Oi! Aí põe o Deadpool olhando pra câmera e falando, eita, roteirista preguiçoso, cai entrando. Mas daí o Deadpool e o Wolverine vão lá pra lanchonete, conversam um pouco sobre o passado deles, ainda tá um mistério, né, porque eles não querem conversar muito, entregar muito. Eles saem pra andar conversando e eis que aparece o Nice Pool com o Dogpool do nada. Isso é outra coisa que me pareceu coincidência. Assim, é verdade que o cachorro pode ter farejado e ido atrás do Deadpool, porque, né, o Nicepool fala, eu me distraio em um segundo, esse cachorro já sai procurando um novo dono. Então parece que é um cachorro farejador de novos Deadpools e sai procurando novos Deadpools por aí. Mas o cenário onde eles estão é uma planície, é um lugar mega aberto e não tem nada em volta deles. O bichinho veio correndo por quilômetros, é isso? Isso me pareceu um pouquinho confuso. Não é meu lugar ficar aqui inventando detalhes pro filme, mas se, por exemplo, eles tivessem aparecido na lanchonete, onde o Deadpool e o Wolverine estavam instantes antes, talvez não parecesse tanta coincidência, já que, a lanchonete é tipo um ponto de encontro, sabe? É um lugar distinto, funcional, que tá no meio do nada ali, para onde muitas pessoas podem ir, inclusive variantes do Deadpool. Mas daí ele tem um carro e convenientemente dá um carro para eles. Tudo que eles precisavam, né? Também orienta para onde eles precisariam ir. E o Deadpool e Wolverine conversam no carro, brigam no carro. E aí rola uma outra coincidência, porque a X-23 simplesmente encontra eles. É verdade que poderíamos especular que, a X-23 tem um olfato apurado igual o Wolverine. Poderia ter farejado um Wolverine chegando ali no vazio. Mas o filme não mostrou ela farejando nada. Então realmente fica um pouco assim, do nada, até porque eles pararam no meio do caminho para brigar. Eles não tinham nem chegado, pelo menos o filme não mostrou que tinham chegado perto ou até chegado em si no destino para onde estavam indo. Porque assim, vamos pensar que o vazio é tipo uma dimensão, tá ligado? É um planeta desolado no fim da existência, é um lugar vasto. Eu particularmente achei que esses encontros assim casuais precisavam ser um pouquinho melhor explicados, mas beleza. E aí eles vão para a base da galera, onde o Wolverine fica mais de boa bebendo, né? E aparecem as participações especiais além da X-23, né? Elektra, que teve seu filme lá no início dos anos 2000, ou foi anos 90? 2005. O Blade do Wesley Snipes voltou e gerou ótimas piadas, porque o Ryan Reynolds fez o Blade Trinity com Wesley Snipes, que foi o Blade 3. E
rolaram vários rumores de bastidores aí que eles não se deram bem, o pessoal falava que o Wesley Snipes era mó marrento nas gravações, disseram que nunca fariam um filme juntos de novo, mas estavam ali gravando e eles fizeram piada com isso, foi muito maneiro. O Blade é uma das minhas participações favoritas depois do Tocha Humana, tá? Nossa, é até difícil pra mim escolher, eu adorei o Blade, e o cara, nossa, o cara tá em forma. Que versão do Blade, nossa! E ele ainda fala em determinado momento que só tem um Blade e só vai existir um Blade, tirando um sarro do filme do Blade com Mahershala Ali, que nunca mais que sai na Marvel Studios. Nossa, que maravilhoso isso. A Elektra também tem uma boa piada, assim, de bastidores, que falam que, pô, tinha um Demolidor aqui, Deadpool diz que sente muito a Elektra, tudo bem. Que é uma referência a não o Demolidor do Charlie Cox, do universo cinematográfico da Marvel, mas sim do Demolidor do Ben Affleck, que teve um filme e interagiu com ela. E cara, os dois atores, eles tinham um relacionamento que terminou de uma forma pública e de uma forma muito feia. Então, essa piada também foi bem sentida assim. E o Gambit, nossa, o filme do Gambit foi prometido tanto e tá aí o Gambit chegando, que maravilhoso. As cenas do Gambit descendo porrada foram muito boas, mas cá entre nós. Foi legal ver o Gambit aí, mas acho que não sustentava um filme não, hein? Acho que não, deixa ele como piada aí, foi incrível, fez o nome dele, maravilhoso, adorei Channing Tatum. Mas já deu. E não deu pra ter um Magneto nem um Professor Xavier, questão de orçamento, né? Mas que bom que rendeu boas piadas. A galera vai atacar a base da Cassandra pra pegar o capacete do Fanático. Cenas lindas de porrada. A Resistência vê a oportunidade ali de ter a sua batalha final contra a super vilã do lugar. E daí nós temos a Cassandra versus o Wolverine. Ela entrando na mente dele, o Wolverine conta o que rolou, eu achei que faltou ali uma representação visual do passado do Wolverine. Se você reparar, todo o passado dele é só contado. Ele diz que os X-Men precisaram da ajuda dele e ele não ajudou. E quando ele chegou lá, os X-Men já estavam mortos. E ele saiu matando humanos, tanto os humanos maus quanto os bons. Ok? Deu para entender vagamente, não ficou tão claro exatamente que humanos bons são esses que ele matou. Que ele matou o quê? Crianças? De onde é que estavam essas crianças boas aí, esses humanos bons? Ele entrou na casa das pessoas, dos vizinhos lá, da mansão Xavier e saiu matando a galera? Como é que foi isso? Não dá para saber muito bem. Sabe as versões alternativas do Wolverine que apareceram no início do filme? Faltou uma imagem, uma cena tipo aquela, ilustrando o que esse Wolverine fez no passado dele. Passaria muito melhor a ideia do que aquelas covas lá estranhas que apareceram na hora que ele ajoelhou do lado da Cassandra Nova. E temos um momento de empatia ali da Cassandra, né, por conta da atitude do Wolverine de não querer matar ela, por ele estar vestindo um traje dos X-Men naquele momento e aquilo lembrar ele dos X-Men, e que os X-Men nunca matariam uma pessoa assim, a sangue frio. E fica explicado aí por que o Deadpool ficou perturbando o Wolverine o filme inteiro, do porquê que o traje dele era importante, porque que ele estava usando o traje. É por isso que o traje simbolizava para ele o que era ser um X-Men. E a Cassandra nesse momento oferece a eles a terceira opção, que é a de sair do vazio em vez de ser escravo ou ser consumido pelo Alioth. Ela sempre podia ter saído de lá, porque pegou o anel de um doutor estranho, aparentemente, ou de um feiticeiro qualquer. E eu fiquei pensando, ok, ela não saiu de lá porque não quis, o vazio é o reino dela, mas por que o feiticeiro que tinha aquele anel não saiu de lá usando aquele anel? Isso aí me deixou curioso, tá? Mas o anel também parece uma espécie de garantia para ela do acordo que fez com a AVT, que era dela ficar ali no vazio e não sair. E pelo jeito, ela, adulta, é muito poderosa para a AVT encarar lá. Tem quase um erro na questão desse anel que ela usa para abrir um portal, que é o fato desses anéis de feiticeiro não serem capazes de abrir portais para outro universo. Isso foi explicado já em filmes do Doutor Estranho, inclusive Doutor Estranho 2 do Multiverso da Loucura é baseado nessa questão. Os feiticeiros só abrem portais dentro do próprio universo e só quem consegue abrir portais para outro universo é a América Chaves. Por isso ela foi tão importante naquele filme.
Porém, fica implícito que aquele anel nas mãos da Cassandra era especial. Tem umas pedrinhas embutidas ali. Então talvez ele tenha a propriedade peculiar de atravessar universos. E provavelmente por isso que o feiticeiro, dono dele, foi enviado para o vazio pela AVT. Porque com um anel daqueles, ele ia causar uma bagunça multiversal. Deadpool e Wolverine chegam para salvar o universo do Deadpool, mas logo a Cassandra chega lá também porque descobriu da interferência da AVT no vazio. Paradoxo estava em contato com o Pyro para cuidar das coisas por lá. E quando a Cassandra descobriu da máquina para destruir um universo, ela quis destruir todos os universos, em vez de dominar o multiverso, destruir o multiverso, para que só sobrasse o vazio. E cara, eu pensei ali na hora, guerras secretas! Isso é guerras secretas, essa mulher vai causar isso, porque os acontecimentos de Guerras Secretas de 2015 nos quadrinhos foi basicamente o multiverso é destruído e só sobra o mundo de batalha, que é um mundo basicamente com retalhos do multiverso, com os restos do multiverso, que pode ser representado pelo vazio no universo cinematográfico da Marvel. Então, gente, a Cassandra, se concluísse seus planos, iria levar para Vingadores Guerras Secretas. Meu Deus, é isso. Mas os planos dela foram frustrados no fim das contas, né? Tropa Deadpool chega ajudando a Cassandra, porque provavelmente a Cassandra falou, aí, vocês querem causar uma bagunça ali? Vem comigo. O Nicepool já tinha dito que tinha um monte de Deadpool espalhado, a Cassandra mesmo falou isso, e que eles eram violentos, eram perigosos, adoravam matança. E a Cassandra não tinha mais os seus capangas, porque a Resistência tinha matado geral lá na base dela. E rolou aquela cena toda maluca, a piada com o Nicepool, o Deadpool matando ele, a cena linda do... Aí é que o Wolverine coloca a máscara, né? Nossa, o Rio com máscara... Ele é o Wolverine definitivo. O Wolverine definitivo do cinema é esse cara. Não só esse cara, aliás. É a versão do Wolverine desse filme. E sem Taylor Swift, né? Porque a voz é da esposa do Ryan Reynolds. E sem Taylor Swift, né? As teorias da internet não levaram a nada. Lady Deadpool é pelo menos dublada, né? Pela Blake Lively, que é a esposa do Ryan Reynolds e atriz de Gossip Girl. Muita gente conhece por causa dessa série. Deadpool e Wolverine descobrem que eles podem parar a Cassandra, mas um deles vai morrer. E é lindo que eles briguem para serem os heróis, porque ambos precisam ser heróis e ainda estão num momento em que o mundo precisa deles. Se conectando com aquele diálogo que o Deadpool teve com o Happy Hogan no início do filme. Olha onde as coisas se fecham. E os dois indo juntos é lindo, me pareceu uma referência a Guardiões da Galáxia 1, quando todo mundo se conecta para segurar a joia do poder. Porém, mais ainda porque era uma máquina onde criaram um curto-circuito entre matéria e antimatéria. Deadpool e Wolverine. Matéria e antimatéria que se anulam, mas juntos salvam o universo. Que simbólico isso, hein? E Hugh Jackman sem camisa com máscara, nossa senhora, caraca, aí realmente os homens começam a questionar sua sexualidade, se inscrevem na academia, começam a treinar, o negócio fica sério. Maluco tá com 55 anos, 55 nesse shape. E eu gostei demais como indiretamente nós vimos a AVT funcionando após o fim da temporada 2 de Loki, porque no finalzinho ali, quando chega a Caçadora B15, ela não fala de podar o universo deles, não fala de desfazer aquilo que aconteceu, que é o que a AVT antiga faria. Ela fala de levar os personagens para os seus lugares de origem, mas acaba deixando todo mundo ali porque o universo deles vai se reconstruindo. Olha o que eu falei lá atrás do Deadpool salvando o universo da Fox, quando a Disney disse que não salvaria o universo da Fox. É como se esse filme tivesse, tipo, organizado uma sessão, assim, um lado, um bloco em um outro universo para Marvel Studios usar, se quiser. Repare, o universo cinematográfico da Marvel agora tem 2 universos oficiais. O universo da linha do Tempo Sagrada e o universo do Deadpool, que tem o Wolverine do Hugh Jackman, alguns X-Men esporádicos e quem sabe, talvez tenha Blade, Elektra, Gambit, X-23 com certeza, porque afinal ela apareceu ali no final. Aliás, aquela cena final onde tá todo mundo jantando gera um problemaço para a continuidade do universo do próprio Deadpool. Isso é uma coisa que eu acho que vale a gente conversar em um vídeo futuro, porque esse vídeo aqui já ficou longo demais. Comenta aí o que você achou, vamos trocar essa ideia aqui do
do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.